Olá, sejam bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo a enciclopédia do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. O que você quiser. Né? Fica aí ao sabor, né? É enciclopédia antes do Google. Né? Então. É mais da nossa época, né, João? Não, o legal é o seguinte, né, Carol? É que eu acho assim, as memórias, elas jamais se apagarão. Porque hoje, qualquer coisinha que você quer, você vai, né, na internet e tal, você acha. Mas é mais ou menos como comida caseira e comida artificial, né? Exatamente. Os causos continuam sendo caseiros, né? Continuam sendo da história, pessoais, sentimentais, né? Muito. O Google é um relato, né? Afinal, também nem sempre fiel. Não dá para confiar muito. Mas futebol é um sentimento, né? É um pra sentimento. Gente, Isso, trabalha com emoção. É o que eu falo sempre, né, nas minhas tribunas aí, né? O que um clube de futebol te dá? Não é mesmo? É emoção. Exato. Né? Dos dois lados, né? Para alguns, muito mais na tristeza do que na alegria. Na alegria. Corinthians, que nós vamos falar sobre ele. Hoje está dando mais bem que essa semana venceu, né? Mas dá mais tristeza nesse momento. Não tá muito ajeitado o time, não. O São Paulo de hoje, ele está se ajeitando, né? Tá médio. Tá médio. O bom hoje é ser palmeirense e flamenguista. Pois Eu acho que quem for disso aí tá bom. Que fazem, Brasil? Beleza. Carol, hoje nós vamos recordar um fato assim que ele é quase que obscuro, né? Ele acaba quase que abstrato, vamos dizer. Mas que é legal levantar, por quê? Porque ele envolve o primeiro título do Corinthians brasileiro e envolve a nossa cidade, né? Que pouca gente faz essa conexão. Saibam, viu, gente, que o primeiro título do Corinthians teve uma participação importante da nossa cidade, né? Dos atletas, dos jogadores de Campinas, né? E aí que nós vamos contar esse caos aí, que é um caos também. E ressaltando assim, o título do Corinthians, primeiro campeonato brasileiro, 1990, ele é assim, ele é tudo que é primeiro, né? A primeira vez sempre a gente nunca esquece, né? Ele está na galeria dos títulos mais representativos do clube. Porque eu conheço, a gente fala assim, o que não falta é título, né? Com certeza. O clube, por isso que ele é talvez esse fenômeno de massa, né? Tem muito título. Então, eu ressaltaria assim, esse título do Corinthians, em 1990, campeão brasileiro, aí a gente vai lá para trás, né? 1954, ele foi campeão do quarto centenário, né? Que era um campeonato paulista, mas era a comemoração dos 400 anos de São Paulo. Então, foi assim, um momento festivo, marcante, e de muita representatividade para a época, né? 1954. E ali foi o Corinthians o campeão. Então, os corintianos da antiga, né, aqueles mais experientes, nossa, eles guardam esse título, assim, para eles é o mais importante. Com certeza. Né? Aí depois eu colocaria nessa galeria o de 1977, que esse foi épico também, né? Esse que foi disputado com a Ponte Preta, que via de regra a gente levanta aqui, a gente tem tantos casos referentes a essa decisão, mas o título em si ele é muito representativo. O corintiano tem assim quase que no mesmo nível maior do que o campeonato mundial. Aí nós temos o campeonato brasileiro, o primeiro do Corinthians, né, em 1990. Depois nós temos a Copa Libertadores de 2012 e também o Mundial de 2012, né? Por isso que o corintiano ele ainda pode, né, deitar sobre o palmeirense, né? Pois é. Tem esse detalhezinho. O corintiano adora, né? Mas vocês não têm mundial, né? E olha que o Corinthians é interessante. Esse outro o corintiano não liga, não, mas tem, de um jeito ou de outro, que é um mundial aqui no Brasil, né? Que foi ali uma miguelagem da FIFA, mas ele o torneio de verão da FIFA? O torneio de verão da FIFA, que o Corinthians empatou com o Real, né? Aquele jogo ganhou do Real. Oh, meu Deus! Mas o dia que o Edilson faz um gol no carimbê pelo vão da perna. Mas o Real Madrid veio aqui passear, né? A verdade é essa, né? Não só o Real, o Manchester, os times que vieram aqui.
Só que é o seguinte, ninguém tem nada a ver com isso. O Corinthians foi o campeão e estamos conversando. E não tem o que falar. Não tem o que falar, né? Mas esse título aí, o corintiano não, ele nem se refere. Agora, esses que eu citei aí são assim, os mais representativos. Bom, e o que é que tem este de 1990 que, né, Campinas tem participação? Acontecia o seguinte, Carol, nós tínhamos no elenco do Corinthians 6 profissionais, dentre eles o treinador, que era o Nelsinho. Né? O Nelsinho era o treinador desse time, Nelsinho Batista. E eles moravam em Campinas, né? Todos eles moravam em Campinas. Então, os treinos diários do Corinthians, e naquela época assim, o calendário era mais confortável, né? Hoje não dá nem para se treinar, quase porque é jogo em cima de jogo. Muita, né? Competição ao mesmo tempo. Muito. Né? O jogador brasileiro, principalmente os jogadores das grandes equipes, eles jogam quase que 70 partidas por ano, né? Muita. Aliás, esse é um problema sério que a gente vive debatendo e a CBF... E nunca consegue ajustar, né, João? A questão do calendário brasileiro é uma todo loucura. mundo quer tirar, né? Se a gente pudesse também fazer um campeonatinho para grana, não é mesmo? A gente ia dar um nome bem criativo para chamar a atenção, né? Federação quer ganhar, CBF quer ganhar, Conmebol quer ganhar, FIFA, todo mundo quer ganhar em cima do jogador de futebol. Mas, enfim, isso é um debate, é um outro debate. E era curioso esse fato, né? Porque os 5 jogadores do Corinthians eles viajavam quase que diariamente para os treinos. Então, era o Wilson Coimbra, goleiro, que você deve conhecer, né, que jogou no Guarani também, o finado Giba, Gilberto Maniaz, que foi treinador depois, o Ezequiel, que era ele é aqui de Campinas, aqui da Vila Georgina, era do elenco do Corinthians. Ele chegou naquele ano, né, mas ele foi importante no elenco. Nós tínhamos o Mauro, né, o Mauro ponta esquerda, né, que jogou na Ponte Preta, foi revelado pela Ponte, e nada mais, nada menos do que Netão, né, o Neto, como dizia o Brasil de Oliveira, Neto Locke, né, Neto Locke. Era o Neto, eram 5 jogadores, fora o treinador, então, na verdade, eram 6 profissionais de Campinas que viajavam. O Nelsinho, ele ia pouco, o Nelsinho já ficava mais por lá mesmo, né? Porque o treinador, aquela história, né, Carol? Você sabe como é a vida de treinador mais do que todos nós, né? Ele gosta de chegar às 7 horas da manhã no clube, né? As pessoas acham que o treinador ele só vai lá para dirigir o jogo, para escalar o time, mas não, Existe todo um preparo, tanto de treinamentos, quanto de estratégia, quanto de abordagem dos jogadores, porque não é fácil. Cada um recebe a informação de um jeito, né, João? Uns funcionam na porrada, os outros funcionam numa conversa, e aí você tem que ir equilibrando tudo. Você aprendeu com o seu mestre, né, mestre Vadão, ele te ensinava tudo isso, não só a você, tanto a mim, inclusive, mas é isso aí, porque que ele chega a ser, né? Exatamente porque ele vai tratar, ele chega a ser que ele vai ver departamento médico, ele vai estudar a situação psicológica de cada jogador, ele vai analisar o adversário. Nossa, você dá um serviço burocrático, né? Que não é um bom treinador. Olha, eu diria a você que ele tem um expediente aí de 15, 16 horas de trabalho. Eu diria quase 18. Porque quase... quando vai para casa também não desliga. Também. E depois, quando sai para jogar, fica com o time, viajando, dormindo. Não é? Olha, é um sacerdócio. Quem escolheu essa vida sabe que, né, ela é uma renúncia. Então, o Nelson preferia ficar em São Paulo. E os jogadores de Campinas, eles faziam um rodíziozinho, né, de alguns, aí 2 ou 3, que iam de carro e eles iam todos juntos, né? Então, a caravana começava lá com o Wilson Coimbra, que era mais vezes o motorista. O Wilson morava aqui na Princesa do Oeste, pertinho. Depois ele ia dando uma de coletivo, de Uber, né, que nós chamamos de Uber. Pega um, pega outro. E o último que ele pegava era o Ezequiel. O Ezequiel morava aqui na Vila Georgina e era curioso, né? Eu mesmo, porque eu morei ali, né? E eu sou assim muito próximo do Ezequiel, que a gente era quase que vizinho. E depois passou o tempo, eu também tive meus times amadores, né? Que esse negócio de futebol é uma cachaça.
E eu era metido a treinador dos times amadores ali, montei time na Vila Georgina, e os irmãos do Ezequiel jogavam no meu time. O Orlando, que era um volante, irmão dele, muito bom jogador, e o Gri, nós chamávamos de Gri, né? Era um meia, era o melhor deles, viu? Ele era mais talentoso do que o próprio Ezequiel. Ezequiel muito assim, humilde, tá? Ele ficava ali esperando, então era muito comum você passar ali pela Antônio Francisco de Paula Souza, essa que liga Valinhos, Campinas Valinhos, e ali na Vila Georgina, ela quase que em frente àquela caixa d'água, tem um ponto de ônibus ali, você via lá o Ezequiel, né? E os torcedores sabiam que aquele dia, né, tal hora, a turma ficava esperando, porque todo mundo queria ver passar, pelo menos, né, o Neto, claro. Jogador do Corinthians, né? E aí, como ele chegava sempre mais cedo, o pessoal ficava resenhando, né? Juntado. Tinha, às vezes, aqui uma pequena multidão, né? Para perguntar isso, né? Ele sumia no meio do pessoal que ia lá. Jogador de futebol é tietado, não é? É, não tem jeito. Jogador ainda mais do Corinthians é tietado. Desde sempre. Desde sempre. Então, lá iam os 5 jogadores, né? O último era o Ezequiel, e aí iam para o treino. Geralmente, os treinos do Nelsinho começavam pelas 9, né? Então, essa rapaziada tinha que sair aqui de Campinas 7h30, né? Estourando aí, 7h30. O Corinthians já treinava naquela época na Fazendinha mesmo ali, né? Ali na Marginal, ali no Tatuapé. E, então, sempre aquela previsão de trânsito. Portanto, 7h30 era um horário legal de sair daqui. E lá iam os 5 jogadores. Agora, eles, no contexto, eles foram assim, tiveram muita importância no conjunto, né, na participação. Bom, o Wilson Coimbra, ele era goleiro reserva do Ronaldo. Né? Tem um fato com o Wilson, que uma vez um repórter do Jornal da Tarde, aquela época que existia o Jornal da Tarde, ele publicou que o Wilson estava insatisfeito com a reserva. E o Wilson era um cara muito, pessoa de grupo, até hoje, né, bem formado, amigo, né, não tinha dessas coisas, né? Meu Deus do céu, e o que o Wilson ficou furo da vida, né? Falou assim, um cara chamou o repórter e falou, cara, como que eu estou insatisfeito aqui? Eu ganho bem tudo, eu sou do... Mas eu não estou insatisfeito, eu estou treinando, né? É desconfortável para o jogador de futebol falar que está insatisfeito. Que está insatisfeito, como é desconfortável falar que ele também está satisfeito, né? Porque nenhum treinador gosta de jogador que esteja satisfeito com a reserva. Isso é fato. Mas, como fez aquela publicação, e outra coisa, tudo que era do Corinthians, como até hoje, fica a repercussão é muito Meu grande. Deus né? do céu. O Corinthians né, ainda mais notícia ruim do Corinthians. é de uma repercussão, né, extraordinária. E aí o Wilson chamou esse repórter, né, mas deu uma dura no repórter, falou assim, cara, você não pode publicar um negócio desse, você me prejudica, me coloca às vezes também em confronto com os companheiros, aquelas coisas que você sabe muito bem que existem no futebol. E lá o Wilson, que ele era reserva, mas ele era um cara assim, ele era um mentor, foi importante na conquista do título do Corinthians, né? Porque ele equilibrava, às vezes, o ambiente de futebol, naquela afã de competir, de ganhar, sempre há rusgas. Um elenco de time, que são 30 jogadores, né? Então, são 30 cabeças, como você estava falando. Diferentes. Né? Cada um é de um jeito. Não é fácil você juntar para poder fazer um time, para poder fazer uma equipe, né? Não é fácil. Então, o Wilson ele tinha esse papel, né? O papel do cara que equilibrava daqui e dali, e ajudava muito o Nelsinho. Às vezes, viu, Carol, o jogador fora do campo ele é mais importante do que dentro. Né? Tem muito treinador que usa muito jogador assim para fazer esse tipo de trabalho. Então, ele foi um cara assim, que ajudou muito o Nelsinho Batista nessa tarefa. Né? Aí nós tínhamos o Giba, né? O Gilberto Manesi. O Giba, curioso, lateral direito, sempre foi muito inteligente. Assim, e ele... Tanto que ele se tornou treinador de futebol. Ele tinha muita visão tática já do jogo, né? Então, ele era o cara que discutia, que sugeria, né? E uma vez, Carol, eu estava conversando com o Dicá, mestre Dicá,
Isso há muitos anos atrás. A gente estava falando sobre esse time do Corinthians, né? Que não era um time assim brilhante, não, mas era um time bem arrumadinho pelo Nelson. E o de cá falou assim, João, a grande estrela era o Neto, né? Foi o grande ano do Neto, né? O Neto, muitos dizem até que foi o Neto quem conquistou o título para o Corinthians. Ele foi muito importante. Mas o de cá me falou isso, falou assim, João, se você observar bem o time do Corinthians, tudo acontece por causa do Giba, né? O Giba, você vê, as jogadas começam pelo Giba, a maioria são lá pelo lado direito. Quando ele não tem a bola, ele vem aqui no meio, recompõe. Quando o time está na fase defensiva, ele está aqui, ele faz a cobertura, ele fecha. Quer dizer, todas aquelas informações. Uma peça tática importante. Tática, porque essas coisas táticas, os jogadores, os profissionais, eles têm mais visão. Com certeza. Porque eles viveram aquilo, eles sabem o que significa uma movimentação de jogador, uma colocação, um posicionamento, né? E eu sei que o de cá me fez essa observação. Eu passei a olhar assim e falei, poxa, é verdade, né? Porque o Giba era assim, ele não era nenhum grande craque, mas ele era muito forte. Então, ele arrastava ali pelo lado direito, né? E tudo acontecia. Quando a gente tinha o Fabinho, que era o ponta direito, então eles faziam uma ala boa, né? Eles faziam ali uma bela combinação. Então, ele foi importantíssimo, além do que ajudava também o Nelsinho nesses palpites táticos, né? Nelsinho faz, e o Giba era conversador, né? Assim, o Giba é de Cordeirópolis. Mas era cheio da resenha. Da resenha e tal. Eu gostava de uma... Tanto que, mesmo quando morreu cedo, né? O Giba morreu com 52 anos. E a gente conversava muito com o Giba. Ele sempre tinha ideias de futebol, ideias da vida, né? E é esse tipo de perfil que se torna bom treinador de futebol. Com certeza. Né? Então, ele foi esse cara importante. Aí você tinha o Ezequiel, ele tinha chegado aquele ano no Corinthians, não? O Corinthians foi campeão no final do ano, ele chegou no meio do ano. Mas ele encaixou, ele não era titularíssimo, né? Mas era aquele talismã que você sabe que... Se colocar para jogar, ele vai funcionar. Vai funcionar, ainda mais ele que era de contenção. Então, e o Corinthians era sempre score apertado, né? Você pode pegar a campanha do Corinthians em 1990, não tem um placar alto a favor. Era tudo assim, 1-0. Apertadinho, mas ganhando, né? Ganhava, né? Aquelas faltas que o Neto batia, aquelas coisas, então era 1-0, 2-1, tudo como o corintiano adora, no sofrimento. Então era o Ezequiel quem entrava assim para poder fazer esse papel de segurar resultado, enfim, né, de compor o meio, essas coisas. Aí você tinha o Mauro, né? Na época a gente chamava, o Mauro tinha o apelido de Mauro Van Basten. O Mauro sempre foi meio metido, no bom sentido. É uma figura espetacular. Eu peguei muita amizade com o Mauro quando ele jogava na Ponte. Mas é outro falastrão. É outro que, aquele lá, se ele falar para você que isso aqui, essa cor aqui é vermelha, você vai olhar assim e falar, pô, acho que o Mauro tem razão. Que ele tinha mesmo essa fleugma, né? Esse poder do convencimento. Então, ele era o ponto esquerdo e era muito contestado pela torcida. Curioso, a torcida do Corinthians não tinha assim, simpatia pelo futebol do Mauro, não. Talvez pelo estilo, né? E ele não era nenhum grande craque também, ele era um velocista. Ele era aquele cara que o Neto jogava, principalmente o Neto, que era bom lançador, jogava bola, ele tinha que, né, disparar, fazer os cruzamentos. Esse tipo de jogador, naqueles anos 90, era importante, né? Porque ainda mais o Corinthians, que o Corinthians não jogava atacando, né? O Corinthians era muito mais reativo, era muito mais de dar posse até para o adversário, a posse de bola, para ele ficar esperando o momento certo de fazer o arco acionar a flecha, que era para fazer o contra-ataque. Ganhou muitos jogos nessa base, né? Então, ele funcionava assim. Mas a torcida, às vezes, pegava no pé, porque ele ia pegar, tecnicamente, ele não era habilidoso, a bola pegava na canela. O torcedor não gosta disso. Né? Pega no pé mesmo. Pega no pé. E, por último, o Neto, que o Neto foi, assim, disparado, gente, o melhor jogador do Brasil em 1990. Né? Então, mas o Neto foi ele quem ganhou o título para o Corinthians? A gente não pode dizer isso.
que é um exagero, né? Ninguém ganha título sozinho, nem o Romário ganhou, nem o Maradona ganhou, nem o Garrincha ganhou, nem o Pelé ganhou, ninguém ganha título sozinho. Mas claro que o Neto... Teve um destaque aí nessa campanha. Aí a gente pode afirmar o seguinte, que se o Neto não estivesse no time, dificilmente o Corinthians seria campeão, né? O Neto tinha 24 anos em 1990. Né? E ele já era experiente, ele parecia já um jogador de mais de 30. Né? Por quê? Porque o Neto começou muito garoto também. O Neto começou com 16 anos, lançado pelo Cláudio Duarte, que era o treinador do Guarani na época, o gaúcho. E, aliás, eu me lembro do jogo. O Neto foi lançado num jogo lá na rua, sabe a Rua Javari, do Juventus? Aquele campinho gostoso de ver jogo. Ele foi lançado ali num sábado à tarde, numa chuva, e o Guarani ganhou aquele jogo de 2-1, ele já entrou, já fez gol, né, com 16 anos. Né? Então, a gente lembrar desses meninos de hoje aí, de Hendrick, de Estevão, do Palmeiras, né? Laminha Amal, esse da Espanha, são meninos assim muito crianças, né? Que de repente entram e fazem a diferença. Fazem a diferença. Né? O Neto foi assim. O Neto foi assim. De fato, você olhava e falava, não, esse cara vai ser o maior jogador do Brasil. Em 1990 ele foi mesmo. Em 1990 ele foi. E o que aconteceu? Essa é o grande debate que até hoje perdura. Nós disputamos a Copa de 1990, né? E acho que todo mundo se lembra da história, que nós fomos eliminados contra a Argentina, naquele gol do Canidia, etc. E o Neto foi convocado para a seleção brasileira? Não foi. Não foi convocado. E quem é que foi para o lugar do Neto? E essas aberrações que no futebol a gente fala, mas, cara, aconteceu isso mesmo? Aconteceu. O Sebastião Lazzaroni, que era o treinador da seleção, ele convocou o Bismarck e não levou o Neto. Né? Então, até hoje, o Neto tem essa mágoa, e com razão, viu? Com certeza. Não só o Neto, acho que o Brasil todo, né? Quem acompanha o futebol, o Brasil todo, porque se a gente tivesse o Neto em 90, não sei, né? Você nunca pode afirmar, mas caramba, né? Se a Argentina tinha o Maradona, pô, legal a gente ter o Neto, com né? certeza, com certeza. Não que é uma Neto... pessoa de referência. Né? Você tinha Careca, você tinha Miller, você tinha Dunga já, né? Você tinha o próprio Ricardo Rocha, você tinha grandes jogadores, mas vocês não tanto que a base de 90 que foi campeã em 94. Então eu acho que a gente teria tido talvez uma outra sorte, né? E o time não era, o time era desorganizado, era bagunçado. Nossa Senhora, a gente vai falar da seleção de 90, a gente não para mais, que entrou muito interesse, parte de mercado, de comércio, é uma coisa, talvez uma das piores seleções no que tange a organização, no que tange a ordem, né? Por isso que não chegou. E o Neto não estava nessa, né? Então essa é a grande questão. Se ele estivesse, provavelmente o Brasil seria campeão. E por último, como a gente já falou do Nelsinho Batista, que era o campineiro, mas que ficava mais em São Paulo, pensando, organizando e tal. Enfim, essa é a história que tinha esses 5 jogadores de Campinas, que viajavam diariamente, e eles mesmos contam, né, muita coisa do que o Corinthians fazia lá dentro de campo, taticamente até, em conjunto com o Nelsinho, ele nascia na viagem, né? O pessoal ia discutindo, ia dando ideias. Porque às vezes o pessoal pensa que jogador de futebol, quando se junta, é só abobrinha e tal. Não, eles têm objetivo, eles conversam também, né? Gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos, né? Tá, e muita coisa surgia dali, não é? Por exemplo, o fato de o Neto bater bem em faltas, porque o Neto fez 9 gols no campeonato. Ele não foi o artilheiro de 1990, né? O artilheiro de 1990 foi o Charles, que era um jogador do Bahia, e aí tem uma outra historinha, rapidamente. Né? O Charles, sabe quem que era o dono do Charles, que tinha os direitos do Charles? O Maradona. Olha só. O Maradona. O Maradona comprou os direitos do Charles e ele é que já tinha essa coisa, viu, naquela época. Gerenciava ali. E naquela época não existia ainda a Lei Pelé. Então, o passe do Charles era, é claro que era do Bahia, mas, de fato, era do Maradona.
Muito bem. Então, nessa caravana, que eu chamo de caravana campeã de 1990, eles ali conversavam muitos planos mesmo, né? Vamos fazer assim, assado. Eu estava falando das faltas, né? Eles combinavam, falaram assim, Mauro, segura a bola, pega a velocidade, cava a falta. Porque cavava a falta, o Neto batia, né? Vamos sugerir para o Fabinho, que era um outro jogador habilidoso, cavar uma falta. Vamos sugerir para o Tupanzinho, né, que era ali do meio-campo também, cavar uma falta. Tudo isso para o Neto bater, né? E o Neto foi batendo falta e fez a diferença. Fazia um estrago, fez a na diferença. verdade, né, João? Fazia um estrago, né? Então fica aqui resgatada, né, relembrada essa história bonita, né? Que pouca gente se refere. Então a gente fez questão de resgatar, de valorizar. Campinas foi muito importante para o primeiro título brasileiro do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Veja, muito bem. Então tá bom, João, obrigada. Se você quiser rever essa história ou acompanhar outras, é só entrar no nosso canal no YouTube ou no site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.